Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre artigo. Como é se deslocar pelo trânsito da sua cidade? Você considera fácil de ir de um lugar para o outro? Qual tipo de transporte você mais usa? Então, com essas 3 questões que eu coloquei para vocês refletirem aqui, você pode escrever um texto opinativo sobre esse tema? Com certeza sim. Por quê? Porque é um tema atual. Então, esses questionamentos, provavelmente vocês têm muita opinião para dar referente a essas perguntinhas, ok? Artigo de opinião. O que seria um texto, um artigo, uma produção de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto argumentativo no qual o autor apresenta o próprio ponto de vista sobre determinado tema, usando uma linguagem geralmente simples e objetiva. São textos publicados normalmente em jornais, revistas e blogs e têm como objetivo apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Primeiramente, onde encontramos os textos de opinião, os artigos de opinião? Então, o material impresso, jornais, revistas, então redes sociais, na mídia, na internet, blogs. Então, são textos onde o autor, a característica principal de um artigo de opinião é o autor expor a sua opinião, tá? Expor a sua opinião, defender a sua tese. O que seria a sua tese? A sua opinião, se é a favor ou contra o tema proposto, ok? Então, vamos a algumas características do texto de opinião. Textos escritos em primeira pessoa, uso da argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produções vinculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, contêm verbos no presente e no imperativo. Então, escolhemos um texto para o nosso artigo. Então, você precisa saber sobre esse tema. O que você precisa saber? Então, você precisa argumentar. Se você vai argumentar, você precisa de referências, ok? Quais são as referências, dados, estatísticas sobre aquele assunto? Também não esquecendo da linguagem formal. Então, a gente utiliza da linguagem simples, mas com as palavrinhas, as frases bem certinhas ali, para que o leitor pegue o seu texto e instigue aquela vontade de saber qual a sua opinião, qual a sua sugestão no final do seu artigo. Então, para que esse texto seja claro, seja um texto bom de leitura e que você convença o leitor do que você está falando. Para refletir, leia o artigo de opinião. Então, aqui para vocês buscarem esse artigo, é muito interessante, os desafios da mobilidade urbana no Brasil. E entenda que a mobilidade urbana é a capacidade de deslocamento das pessoas dentro de um centro urbano. Quando esse deslocamento tornar-se difícil, complicado ou impraticável por qualquer motivo, existe um problema de mobilidade urbana, ok? Então, aqui é um exemplo, mas sabemos que tem vários temas. E o texto e o artigo de opinião é um artigo que nos acompanha quase na nossa vida toda. Futuramente vocês vão prestar um Enem, então vocês precisam saber essa estrutura do texto de opinião, ok? E uma ferramenta que ajuda muito, que hoje está disponível no acesso para vocês, é a Redação Paraná. E escreva seu artigo de opinião. Então tem um link para vocês acessarem. Lá você encontra algumas propostas de produção desse gênero textual. Pratique, é interessante vocês acessarem. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre artigo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!